Muito boa noite, bem-vindos ao Dianetcast, nosso primeiro episódio aqui na Vox. Para quem não conhece, o Dianetcast fala sobre como o Dianética, uma terapia revolucionária, muda a vida de diversas pessoas. E em cada episódio a gente vai estar fazendo com um convidado novo. E hoje temos aqui o João Vitor, que é um influencer, um ator, que conseguiu atingir objetivos aí enormes na vida dele. Um influencer com mais de 65 mil seguidores e que tem atingido aí muitas coisas boas na vida dele através dessa terapia, né, João? Então, pra gente começar, conta um pouquinho pro público quem que você é, qual que é a sua história, como que você atingiu esse resultado. Se apresenta, por favor. Show de bola, Felipe. Primeiro, obrigado por me convidar aqui. É um prazer sempre falar de atuação, artistas e da mente também. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu sempre tento trazer isso sempre aos meus atores, as pessoas que vêm me perguntar, vêm me pedir ajuda. Então, primeiro de tudo, muito obrigado por me convidar. É isso, obrigado por aceitar o convite. E João, conta um pouco pra gente, quando que você decidiu ser ator? Sim. Quando que você decidiu entrar para a indústria do cinema? Cara, eu entrei no teatro não por uma decisão minha, primeiramente. Eu entrei no teatro da escola porque eu era muito danado, assim, muito energético e fazia muita graça na sala de aula. E aí o diretor, quando já estava cansado, ele teve uma ideia. Ele disse, vamos botar ele no teatro porque os professores não estão aguentando mais. Mas ele na escola. Na escola, exatamente. Legal. E aí era uma coisa meio que, eu não sei mais o que fazer, vamos colocar ele no teatro. E aí eu entrei no teatro, entrei numa peça, numa sketch. Sketch é quando você faz uma cena curta com uma história curta, aí você faz várias histórias, a gente chama de sketch. Eu fiz uma que era com os palhaços e eu vi todo mundo rindo muito. Você como palhaço? Eu como palhaço, só que eu entrei no meio do negócio, assim, já estava meio que ensaiado, então eu entrei só pra cobrir ali vamos dizer, só pra bater o ponto, né, pra dizer que eu tava fazendo. E aí eu mais observava do que fazia alguma coisa, mas eu vi todo mundo rindo, se divertindo, eu disse, cara, gostei, achei isso aqui legal. Mas a decisão de, tipo assim, me profissionalizar, ela só veio com 20 anos. Eu já fazia teatro aí desde dos 11 aos 20 eu parei por um ano só, mas de me profissionalizar veio só aos 20, profissionalizar quando eu já estava no segundo ano do Direito. Você se formou em Direito, por mais que tivesse essa afinidade aí com... Não, eu fiz Direito 2 anos, 4 semestres, mas no final das contas eu vi que eu não estava uma pessoa muito feliz, assim, eu tava me metendo com coisas que estavam me levando para um fim muito trágico. Então... Chegou a atender como advogado? Não terminei a faculdade, fiquei 2 anos só. E aí, nesse momento, eu decidi que, assim, tive uma conversa com um tio meu e ele falou, cara, se você faz teatro esse tempo inteiro, eu ia viajar na época para Barcelona para fazer um intercâmbio lá na Universidade de Direito. E eu já estava com a escola de teatro que eu ia fazer lá. Uhum. Ele falou, se você está indo para Barcelona estudar Direito e já tem uma escola de teatro, por que você não conversa com sua família e diz que você quer fazer teatro e vai se profissionalizar? E assim eu fiz. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e foi quando começou, assim, oficialmente, né? Sim. Começam os jogos. E aí, onde você já trabalhou nessa parte de teatro, de cinema, pode citar algumas empresas, porque eu conheço um pouco da sua história, né, da sua trajetória, e acho que você já fez algumas gravações para Globo, né? Já ajudou em alguns projetos. Para Globo eu ainda não fiz, o que eu fiz foi SBT, né, que a gente fez uma participação na novela que teve lá, foi a mais recente. Eu fiz 2 séries, uma Impuros e a outra Um Contra Todos. Que legal. Curta-metragem, que foi o que eu fiz de cinema. Eu nunca fiz um longo, eu fiz alguns curtos, mas assim, um curta com boa produção, com atores tipo Daniel Escobar, com Thalma de Freitas. Fiz uma preparação para um curta-metragem que estava no Prime até pouco tempo, para Tayla Ayala, que depois, quando ela estava lá em Los Angeles, ela depois até fez o filme do Pica-Pau, né? Depois que fez esse curta com a gente. Teve 16 premiações, esse curta-metragem foi muito bem premiado. E o que mais? Aí de teatro eu já fiz
bastante teatro independente, assim. Los Angeles eu fiz uns 3... Independente no sentido de você criando as peças e reunindo... Independente é porque eu acho que o teatro hoje, independente é quando você põe dinheiro do seu próprio bolso, né? Entendi. Você tem como fazer hoje por lei de incentivo, onde você pega incentivo fiscal com as empresas através da lei de fomento à cultura, ou você pode simplesmente juntar uma galera, encontrar um espaço... Fazer uma grana ali. E cada um faz uma vaquinha e você ganha ali um pouco na bilheteria que acaba empatando tudo, mas você faz pelo prazer de fazer mesmo. Que legal. E essa decisão de seguir na parte de teatro, de atuação, veio da escola, que nem você comentou, ou foi algo assim que foi, conforme você foi vivenciando isso, que você decidiu que era o seu lugar? Eu acho que na época eu tinha uma crença, e aí é engraçado isso, que isso já entra um pouco nessa questão da mente que a gente conversa, né? Que a gente tá conversando. Mas eu tinha uma crença que era limitante, mas que de uma certa forma foi o que fez eu persistir nesse meio. Então na minha cabeça eu fingia que fazia várias coisas, e a única coisa que eu sabia fazer bem era fingir que sabia fazer as coisas. Entendi. Então na minha cabeça eu só podia ser ator. Eu não podia fazer outra coisa, porque tudo eu fingia que, né, tipo assim, eu fazia piano, aí eu fingia que tocava bem. Na minha cabeça, obviamente não era, depois de muita terapia, fui entender que não era verdade. Sim. Eu simplesmente não me profissionalizei nessas outras coisas, mas eu fazia bem para quem era amador, né? Claro. Mas eu acho que foi esse pensamento de assim, cara, a única coisa que eu faço bem é fingir que faço as coisas, então eu vou atuar. Que na verdade eu acho que tá mais ligado, não é que a única coisa que eu fazia bem, mas era a coisa que eu me empolgava, me interessava, que eu ficava feliz, que o tempo passava rápido, a gente podia fazer 3, 4 horas seguidas de ensaio, e eu não cansava. Agora, se me sentasse 3, 4 horas para tocar piano, eu cansava. 3, 4 horas estudando direito, eu cansava. 3, 4 horas ensaiando, eu não cansava. Então, acho que foi muito por aí essa medida, sabe? Que legal, que bacana. E na questão das redes sociais, como que você conseguiu, no seu ponto de vista, alcançar essa quantidade de seguidores? Foi através do teatro? Foi através de conexões que você criou nas suas viagens? Como que seria isso? Não, essa questão aí foi dos seguidores, eu acho que foi por persistência e um trabalho muito... Eu ter levado o teatro muito a sério a minha vida inteira, assim. Porque eu venho de uma formação que desde os 15, 16 anos de idade eu tive professores que levavam o teatro muito a sério. Então eu sempre carreguei isso com muita... Com muita garra, essa coisa do teatro. Nem seriedade mesmo, de estudo, de entender que é uma profissão, de saber que você tem que levar a sério o ensaio, que você não pode ficar, que você não está ali para ficar de conversa, você não está ali para fazer amizade. Eu tive, inclusive, dificuldades quando cheguei no Rio de Janeiro, porque não era assim que se levava o teatro no Rio de Janeiro. Mas eu vinha com essa coisa do Nordeste. E aí eu me dediquei muito, e eu acho que eu acabei alcançando algum nível de entendimento e de perícia da coisa que também não era comum para as pessoas. E quando eu comecei a falar sobre isso na internet, para minha surpresa, a coisa viralizou, porque para mim era muito óbvio, para as pessoas não era óbvio. Claro, o seu conhecimento, né? Tudo que você já experienciou, trabalhou. Exatamente, todo o conhecimento técnico, toda a perícia, a forma com que você fala as coisas, né? A forma com que você... Aprendeu, né, na caminhada, também estudou isso e aplicou esse conhecimento, e aí para o público comum talvez não fosse algo muito, muito óbvio, né? Exatamente, a forma como explica conecta muito com as pessoas, né? Então, você saber explicar o assunto, eu acho que para a pessoa que é leiga, quando você sabe explicar de uma forma que ela se conecta... E interessante também, de uma forma interessante também. Sim, de uma forma interessante. Mas assim, eu acho que teve menos construção por trás de eu vou deixar isso aqui interessante. Simplesmente eu peguei o que havia de mais honesto e íntegro dentro do que eu conhecia, da minha perícia, e expus. E decidi falar, não, agora eu vou compartilhar com a internet. Honestamente. Compartilhar honestamente. Porque assim, hoje na internet, quando você tenta compartilhar algo e você não pode ser honesto, ou as pessoas
percebem que você não está sendo honesto com o que você está falando. Eu não estou falando de honestidade no sentido de... A gente sabe que tem muito golpe na internet. Mas estou falando na forma de você se comunicar. Se você... Aquilo que você realmente é real para vocês, que você quer dizer. É, aquilo que você de fato acredita, né? Não é aquilo que você tá, eu estou comunicando porque eu quero vender, eu estou comunicando porque eu quero passar uma imagem. Não, é de fato que você, quando você tem essa coragem de expor e saber que isso também vai atrair muita crítica, as pessoas se conectam automaticamente. Eu acho que para mim foi isso que deu certo. Que legal. E teve um momento que foi muito difícil na sua carreira, que você falou, caramba, daqui não sei como é que eu vou superar essa... Ou vou evoluir mais na questão do teatro, ou evoluir mais na questão das redes sociais, ou me inovar como artista, como ator. Teve... Todo o percurso foi muito difícil, mas... Tem um ápice, que é logo antes de eu conhecer Dianética, assim, que foi em Los Angeles, quando de fato eu aprendi como se fazia atuação para câmera. Foi lá que você foi estudar, né? Que nem você comentou. É, você lá eu ia fui fazer direito, mudou para teatro. Não, eu fui pro Rio, aí do Rio eu fui para lá. Ah, entendi. Passei 6 anos no Rio ainda. Só que no Rio fazendo teatro. Lá eu aprendi, fui para fazer câmera. E depois de 2 anos eu consegui de fato entender a atuação para câmera, consegui de fato... Eu nunca me achei o mais talentoso, mas eu era muito esforçado. Então, teve uma hora que virou a chave, assim. Só que eu estava numa profunda depressão. Eu fiquei numa profunda depressão. Assim. Eu estava exausto, eu estava cansado, eu estava emocionalmente destruído. Eu não sabia para onde é que eu ia, porque eu já tinha conseguido... fazer bons trabalhos, já tinha conseguido conhecer pessoas do meio que eu queria conhecer. Criar boas conexões. Já tinha conseguido criar as boas conexões, feito peças de teatro que eu também tive muito orgulho. E aí chegou um ponto que eu fiz, e agora o que é que eu faço com isso? Né? E sem falar do cansaço, da exaustão emocional, enfim. Mas essa depressão você acha que veio por um sentido de não conseguir... daquele bloqueio criativo, ou depois você foi ver com a Dianética que era algo do seu passado que estava sendo reestimulado, trazido para o presente durante essa caminhada artística? Na verdade é um conjunto de várias coisas. Obviamente a Dianética faz você colocar tudo, né, no lugar, você vai vendo as coisas, não tem assim, quer dizer, tem e não tem. É porque explicar Dianética é muito difícil, assim, porque é uma experiência de fato, mas sempre tem uma chave que vira e tira você daquela condição, pelo menos para mim foi assim, né? Então tem algo específico que tira você daquela condição, mas o como você chegou lá, eu fui vendo que era uma combinação de coisas, desde personalidades tóxicas perto de mim, claro. Né, dizendo que é meu amigo, mas me invalidando o tempo inteiro. Desde isso a questões antiéticas, ou seja, eu comecei a fazer coisas que eu mesmo não sabia que não era bom, né? Então, abuso de álcool, abuso de droga, de remédio. Então, isso é responsabilidade minha, ninguém me forçou. E claro que isso só vai ter efeito, só vai conectar, porque tem uma porção, todo o meu passado até aquele ponto era totalmente não processado, ou seja, não existia nenhum tipo de autoavaliação sobre o meu passado. Era um escuro total, assim. Então, por isso que morde, né, que pega todas essas coisas que a gente faz. Sim. E ainda mais também com o pouco conhecimento que a humanidade tinha até da questão da mente reativa, né, do inconsciente, que pelo menos para mim foi sempre muito abstrato, né, a questão, sua mente, como que funciona, porque que a pessoa ela tem sentimentos, emoções que ela não compreende, e a psicologia ela tratou isso de certa forma, mas o meu ver, né, não chegou num resultado que a pessoa ela pudesse palpar alguma coisa, não pudesse ter, não, é isso aqui, então até aqui eu não tenho volta atrás, né, não tenho recaídas, não tenho gatilhos novamente, e acredito que isso tenha te ajudado bastante, né? E aí, nessa sua caminhada, a Dianética, ela entrou em que momento? Quando que você conheceu? O que você estava passando? E o que te ajudou?
Então, dessa coisa que você falou, né, eu acho que de genética, principalmente, porque assim, conhecimento a gente tinha, o problema é que era desorganizado. Uhum. O conhecimento da mente humana é muito desorganizado. E nenhum deles fala como resolver. Eu acho que a diferença da genética é que ela tem um procedimento para resolver a questão, né? Sim. E aí, porque também eu acho que todo ator raiz mesmo, ele passa por várias filosofias e vários estudos, porque ele precisa disso para entender seus personagens. Claro. Então eu já vinha de uma porção de estudos. Mas todos eles explicam, dão nome às coisas, mas nenhum deles tem, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui que vai resolver, né? Isso não existe. Mas entrou a genética quando eu estava bem depressivo, assim. Minha mãe entendeu isso e aí ela, sem falar inglês mesmo, viajou do Brasil para Los Angeles para ficar comigo. E num dia ela, né, todos os dias assim, vamos sair de casa, vamos tentou te animar, né? Vamos fazer coisa e tal. E lá eu tinha zero dinheiro, tudo em dólar, né? Então, assim, eu não comia. Então, sabe, aquela coisa que eu falei, uma porção de coisas. De água, sal até os rudimentos estavam fora, entendeu? Sim. A minha alimentação estava toda fora, não tinha como, em nenhuma condição, eu ser feliz com fome, assim, né, sem comer direito. Aí, então, assim, ela fazia, vamos sair. Eu já estava acostumado a não sair, porque eu não tenho grana. Eu vou sair para fazer o quê? Não posso comer. Não passar frio, principalmente. Gastar energia andando na rua, sendo que eu nem tenho dinheiro para repor. E aí... Só que, obviamente, que ela estava lá para me ajudar, só que depressão você não entende nada. E um dia, passando na rua, eu vi um livro chamado Problemas de Trabalho. Muito bom. The Problems of Work. Problemas de Trabalho. Aí eu olhei aquela capa assim, eu disse, cara, que capa interessante, umas engrenagens, o cara na frente, problemas do trabalho. E nessa época, eu tava naquela questão que eu disse pra você, o que é que eu faço com isso agora? Né? Com esse conhecimento. Construir tudo isso aqui, pra onde que eu vou com isso aqui? Aí eu vi problemas do trabalho, aí eu peguei, entrei lá na loja, aí comecei a olhar, folhear o livro assim, aí vi uma pirâmide. Aí vi uns símbolos, eu disse, cara, adoro símbolo, né? Que eu acho que quem é também ator que já lidou com muitas filosofias, sim. Você adora uma pirâmide, um negócio, você olha, você vê ali, você vê o que é isso aqui? E aí veio uma mulher conversar comigo, eu disse, não me interrompa, estou olhando o livro. Aí, li o livro, vou levar, levei. E aí, cara, aplicando a última parte desse livro falava sobre dar uma caminhada, se você estivesse muito cansado, e explica da onde vem essa exaustão, né? Exaustão. E eu tava nessa exaustão emocional, né? Sim. Também por causa do trabalho, porque imagine, eu ensaiava teatro, tinha que ter tempo para ensaiar teatro, fazer as peças, gravar todos os curtas-metragens que eu estava gravando, então eu gravava muito, e ainda estava fazendo a faculdade lá, fazendo curso. E eu não tinha dinheiro para comer, né? E ainda bebia e tomava remédio. Então, assim, eu dormia 3, 4 horas por dia numa loucura, né? E aí eu lendo esse último capítulo, dá uma caminhada e tal. E aí eu disse, ele tá mandando dar uma caminhada, eu vou dar 2, uma de manhã e uma de noite. E, cara, eu comecei a me sentir melhor. Comecei a me sentir muito melhor. Tipo assim, eu só tava tendo dia ruim. Aí eu comecei a ter um dia bom, 2 ruins. Um dia bom, 2 ruins. Já era uma mudança, né? E assim, eu tava no estado... E pra quem tá em depressão também é uma diferença do caramba. Não, eu tava num estado deplorável. Eu lembro que eu liguei, teve um dia que me deu um ataque terrível de pânico. E eu saí, era 3 horas da manhã no Brasil, e eu saí rodando na minha agenda, ligando para todos os meus contatos. Para alguém atender, porque eu tava com a sensação ruim que algo ia acontecer e eu tinha que conversar com alguém, porque senão, sei lá o que ia acontecer. Então eu tava nessa pegada. E quando eu comecei a ter um dia bom e 2 ruins, isso foi uma mudança total. E aí nesse livro falava sobre o livro de Dianética. Aí eu fui atrás do livro de Dianética. 55 eu queria. Dianética 55. Sobre comunicação. A mulher da loja não deixou eu levar. Pelo nível do livro? Aí eu briguei com ela. Eu disse, mas eu quero, se você não vai entender, você está me subestimando. Que é você para dizer que eu não posso comprar isso aqui?
que eu leio, entendeu? Talvez Sim. seja mais difícil, mas eu vou entender, eu acostumado a ler livros complexos. Ela, não, mas se você levar, você pode ter muito... Ela faz o seguinte, leve o Dianética e aí eu deixo você levar o Dianética 55. Tipo, se você levar o Se Dianética... você lê esse primeiro, depois você pode... Eu deixo... Ela deixou eu levar os dois, não entendi. só o 55. Aí eu disse, não, então me deu Dianética, eu leio esse primeiro e depois eu termino. E ela falou, você tem uma sessão gratuita. Se você levar o livro Sim, de claro, Dianética, que nem né? aqui, né? Se alguém aí também tiver interesse em comprar o livro, deixa aí nos comentários. E aí na época eu vim pro Brasil e disse, cara, se eu vou pro Brasil, talvez isso seja, eu já tava 1 ano e pouco sem ver minha família, disse, talvez isso é carência. Eu vou pro Brasil, se nada melhorar, quando voltar eu procuro ajuda. De algum psicanalista, alguma coisa assim, porque eu já não gostava de psiquiatria, de remédio, essas coisas. Claro. E aí vim pro Brasil, nada mudou, eu continuei me sentindo muito mal. Com um monte de gente feliz ao meu redor, que eu tava lá, e eu, assim, totalmente distante, parecia que eu tava dentro de uma bolha. Todo mundo colorido e você Todo lá mundo no preto colorido e e eu numa branco. bolha, assim, olhando para aquelas pessoas e pensando, meu Deus, eles estão em uma outra realidade, porque aqui tá tudo cinza, eles estão rindo de quê? E aí, quando eu voltei, eu disse, eu vou dar uma chance a essa Essa terapia. tal de Dianética, porque já que é gratuito, Uhum. Já que eu ganhei. se não funcionar, eu vou procurar um psicanalista, porque eu sei que nos Estados Unidos deve ter alguma coisa boa. E aí foi isso, cara. Entrei, fui lá fazer minha primeira sessão. Eu acho que o que mais me encantou de tudo é que eles, é como eu tô dizendo, é integridade, né? Honestidade. Tipo, no livro fala que a sessão só acaba quando você sai bem, Uhum. né? E eu não saí da primeira sessão bem. Tipo assim, tá resolvido. Claro, E você foi uma não sessão tirou a longa. carga do trauma. Foi uma sessão longuíssima, assim, foi muito longa. Não quero falar para não espantar ninguém, até porque cada caso é um caso. Mas, Não, mas faz muito parte, porque a mente inconsciente leva muitos traumas, né? Então a pessoa ela vai tirando cargas até um momento onde eles já não pesam no inconsciente dela. Isso às vezes pode ser uma sessão, pode ser 2, 5, mas o fato é que você continuar trabalhando o seu inconsciente é o que vai te trazer o resultado progressivo, né? E aí eu sei que eles disseram, como você tá? Eu disse, não tô. Eles disseram, então vem aqui amanhã. E a gente vai continuar a sessão. Uhum. Tipo, continuar a sessão. E aí isso me encantou, porque eu disse, tá tendo um over-delivery aqui, né? Eles estão me entregando um bocado. Tipo assim, parecia uma galera realmente engajada Te ajuda. em fazer eu ter resultado. Eu não tinha pago, tinha comprado só o livro. Sim. Tinha dito, acho que eu não cheguei a falar. Eu disse, no livro falava que a sessão acabava, eu tava bem. Eu não tô nesse estado ainda. Eu disse, não, volta amanhã. Eu disse, ótimo, foi 8 horas da manhã, eu já tava lá, porque eu não conseguia ficar sozinho, né? Sim, em casa. imagina, depressão e tudo. Terrível. Né? E aí, depois de novo, e eles botavam um terapeuta, daqui a pouco vinha outro, e eles assim, vamos esse cara não vai sair, esse jovem. Ou ele sai sorrindo daqui, ou ele não sai, ou ele né? não sai. E eu lá, eles, tipo assim, eu querendo ajuda e eles querendo ajudar, né? Então tava combinação perfeita, assim. Útil ou agradável. Você aguenta, eu te aguento, oxe, vamos, tal, faz um lanchinho ali e tal, voltava. Aí você pro terapeuta, você aguenta mais uma sessão? Ele aguenta, bora. E vamos. Não, fazia rodízio, né? Vinha outro, daqui a pouco eu abri o olho assim um pouquinho só, né? Porque a gente, quando é novo, sempre dá umas né? Sabe o que? Você dá abre o olho, você tem uma movimentação estranha, você abre o olho assim, tem 3 pessoas na sua frente, um de gravata e pá, roda. E aí, no segundo dia, eu ainda não estava naquele ponto. E aí, veio um cara conversar comigo e tal, ele falou, cara, tem um seminário, custava $100 o seminário. Custa $100 o seminário. Eu disse, tá bom. Não vou. Você falou que não ia? Não vou. Você tá querendo me vender, a sessão era gratuita, eu não tô bem. Uhum. Aí ele ficou assim, disse, não, cara, mas é seminário e tal, não sei o que, papapá. E aí, vamos fazer o seguinte, ele fez eu acho que eu paguei em 2 vezes, paguei os $50. Ele te convenceu e falou, tá bom, então paga em 2 vezes.
$50, depois paguei os outros $50 e ele falou, e você volta amanhã pra gente continuar a sessão que a gente já tava, né? E aí, cara, no segundo dia, que aí veio, eu tava numa sala, porque era coaudição. Coaudição é quando duas pessoas se fazem terapia, uma para outra, né? Então, no seminário é um momento onde, em um fim de semana, você aprende a fazer a terapia de genética e você recebe a terapia de genética com as instruções de um auditor, de um terapeuta profissional, né? Então, inclusive, o Felipe é um ótimo seminarista de coaudição. Obrigado. Se vocês têm interesse, também deixem nos comentários aí para participar do próximo seminário. Então, você estava falando, né? Que... aí era seminário na sala de coaudição, eu meio que pulei no meio do seminário lá e, cara, aí foi aquele momento que... Aí foi o momento que eu falei, né? Que eu encontrei aquele incidente que minha mente fez assim, BUM! Era aí que tava. Era aí ficou tudo claro. E eu ria e chorava desesperadamente. Ria e chorava. E a auditora na minha frente, que estava na coaudição, chorava também. Imagina. De felicidade. E chegou outra, que a outra também ficou emocionada. E eu ria e chorava, ria e chorava, ria e chorava, ria e chorava. Mas assim, de uma coisa indescritível. Porque eu nunca soube até aquele ponto de alguém que tivesse saído de depressão em 3 dias de sessão, assim, sabe? Tinha gente na minha família que tava... Anos, né? Anos. Tipo assim, anos que eu quero dizer, tipo 20, 30 anos em depressão, ao ponto de chamar de depressão crônica. Sim. E eu com um medo terrível de... E aí quando foi na terceira... 2 sessões e meia, vamos dizer assim, né? Porque essa demorou pouquíssimas horas, assim, pouquíssimos minutos. Porque eu já tinha tratado muita coisa. E foi uma sensação de explosão, de emoção, de energia, de alívio, de felicidade, que aí eu nunca mais parei. Parabéns, que legal aí, ótimos ganhos. E antes da gente ir encerrando o nosso episódio, o que você recomendaria para novos atores, artistas que entraram aí no mercado artístico, principalmente com teatro, para conseguirem lidar com as barreiras disso, né? Primeiro que eu recomendo é façam o meu curso de atuação, do palco à câmera, que é um curso maravilhoso, eu ensino vocês aí do palco à câmera. Eu faço o curso dele. E dentro desse curso, inclusive, você vai encontrar algumas coisas lá que levam você à Dianética também, que fala sobre isso, porque é muito importante que você, como ator, artista, profissional, qualquer pessoa que seja, ser humano, que tenha que performar na vida, tratar as suas emoções. Assim. Você tem que tratar das suas emoções. As emoções são um mecanismo natural do corpo, da vida. Você precisa dela para fazer suas coisas no dia a dia. Ela faz você mover. Né? Você se sente feliz, você vai fazer, se sente com raiva. Você precisa dessas emoções para se movimentar na vida. Se você está travado emocionalmente, você vai performar muito mal em tudo que você fizer. Então, o que eu tenho para indicar é assim, gente, vá lá na Dianética, faça o seminário, compre o livro, estude, leia o primeiro de tudo. A partir desse incidente, eu fui para fazer profissional, não queria fazer coaudição, quis um terapeuta profissional para mim. A primeira coisa que ela falou foi, faça o curso do livro. A primeira coisa que eu fiz foi o curso do livro. E aí... eu poderia passar mais 3 horas falando para vocês como foram minhas sessões com um terapeuta profissional. Assim, foi coisa de outro planeta, literalmente. E tudo isso eu sei porque eu estava com um profissional terapeuta extremamente, com uma perícia muito, muito afiada, e porque eu também estava fazendo curso. Então eu sabia para onde a gente estava indo. Então a gente não tinha que ficar perdendo gelo. Tinha um mapa. Perdendo tempo com isso. Sim. Tipo, patinando. Ela mandava fazer. E aí, no final disso, eu sei que, para resumir, em 2 semanas... Em 1 semana eu saí totalmente da depressão. Em 2 semanas eu já estava melhor do que jamais eu estive na minha vida inteira. Caramba. Em 2 semanas. Isso é muito importante. Fazendo todos os dias. Sessão todos os dias, né? Eu fazia de domingo a domingo. Mas em 2 semanas. Então, Realmente. Então, João, muito obrigado aí pela presença. Valeu, Felipe. E esperamos aí vocês no próximo episódio do Dianetcast. Muito obrigado a Vox aí pela oportunidade.
E muito obrigado. Até o próximo episódio.